E aí pessoal, eu sou o Icaro e esse aqui é o canal Mátesis. E esse vídeo aqui, como eu disse já no vídeo anterior, né, que eu já tinha um plano de fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui será basicamente um review sobre o livro do padre Álvaro Calderón, Umbrales de la Filosofía. Muita gente aqui, desde da polêmica que teve semanas atrás, né, sobre a questão da natureza da lógica e tal, muita gente me pediu que eu comentasse essa questão e tal. Eu acabei fazendo um vídeo no canal do Mateus sobre isso. E também muita gente me pediu para falar sobre fazer algum tipo de vídeo comentando o livro do padre Calderón, principalmente a parte de lógica dele, né? Então, esse vídeo aqui vai ser justamente respondendo a isso. Eu vou basicamente aqui tomar aqui alguns pontos que eu julgo que são méritos do livro e deméritos do livro, ou seja, em que medida o livro do padre Calderón é um bom livro de lógica, e o que é ser um bom livro de lógica. Tudo isso eu vou explicar no vídeo. Então, basicamente aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né, mande para os seus amigos aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, basicamente é isso e vamos para o vídeo. Então, se a gente compara o livro do padre Calderón com outros manuais mais introdutórios dessa tradição mais tomista e escolástica, né? Por exemplo, os livros de elementos de filosofia do Jacques Maritain, ou os cursos de filosofia do Jolivet, ou o livro do Grede, que por aí vai, né? Esses mais comuns que as pessoas normalmente têm um contato, né, inicial, a gente vai ver o seguinte, né? A gente se percebe o seguinte, melhor dizendo, né? Se percebe que o livro do padre Calderón, no que diz respeito a essa vertente de livros de introdução à lógica, né, esses livros mais de orientação neo-escolástica e tomista, etc., a gente vai notar especificamente o seguinte: eu percebo que o livro do padre Calderón é mais claro, né? Ele apresenta os conceitos básicos, como a distinção entre substância e acidente, entre essencial e acidental, as diversas distinções, né, as distinções de gênero, de espécie ou distinção numérica, os tipos de demonstrações, como a demonstração quia e propter quid, os tipos de pergunta, como one cita, etc. Todas essas questões que normalmente estão envolvidas ali, digamos assim, com o quadro conceitual um quadro conceitual escolástico, né? Inclusive a terminologia que vem vinculada a ele, né? Então, nesse quesito, o que eu percebo é que o livro do padre Calderón é um livro muito mais esclarecedor do ponto de vista conceitual. Ele é conceitualmente mais claro do que os livros por exemplo, do Jacques Maritain, os elementos de filosofia, né? Só que, por outro lado, né, os livros do Jacques Maritain têm uma orientação um pouco mais prática e algumas considerações que são melhores para se aprender de um ponto de vista mais prático a lógica, ou seja, do ponto de vista da lógica utens, né? Então, por exemplo, ele tem maiores esclarecimentos sobre tipos de raciocínio, né? Então ele esclarece lá tanto os aspectos mais silogísticos, os padrões silogísticos, os modos do silogismo. Também explica a questão do silogismo hipotético, o polissilogismo. Explica também, inclusive, a questão de raciocínios modais, inclusive aspectos de modalidade, de teoria da modalidade, lógica modal quantificada, só que isso tudo só informalmente, claro, né? E por outro lado, a gente não encontra esses aspectos mais de lógica utens, né, no livro do padre Calderón. Então, por um lado, o livro do padre Calderón é conceitualmente mais claro, né? Mas do ponto de vista da aprendizagem da lógica, ele deixa muito a desejar. Ou seja, você não vai aprender lógica no livro do padre Calderón, tanto do ponto de vista da lógica, como da disciplina da lógica, tal como ela se desenvolveu até hoje, como também a parte da lógica no que diz respeito, da parte lógica no que diz respeito à lógica silogística mesmo, a lógica, digamos assim, tradicional, né? Porque normalmente a terminologia lógica clássica, né, normalmente não designa a lógica aristotélica, de raiz aristotélica, etc., né? Lógica clássica, nos livros de lógica, designa
aquele desenvolvimento da lógica que já vem desde Frege, né? Ou seja, aquele desenvolvimento da lógica que tem determinados teoremas e determinados axiomas ou verdades lógicas como constitutivos daquele sistema de uma família de sistemas formais, né? Então, princípio da não contradição, princípio da não contradição, princípio da identidade, princípio do terceiro excluso e por aí vai, né? E outros como De Morgan, certas operações de interação de quantificação e por aí vai. Então, lógica clássica e lógica tradicional, lógica clássica e lógica que vem de Aristóteles não são a mesma coisa, ok? Normalmente, quando se chama de lógica clássica nos livros de lógica hoje, se está se referindo normalmente a essa tradição que já vem desde Frege, com princípio matemática e por aí vai, né? E essa lógica clássica, por sua vez, se contrapõe a certas alternativas, né, sistemas formais alternativos, como lógica paraconsistente, lógicas trivalentes, polivalentes, lógica paracompleta e por aí vai. Então, mas voltando para o nosso tema lá, então a gente já vê o seguinte, né, que o livro do padre Calderon, no que diz respeito ao esclarecimento conceitual, é muito mais, e do ponto de vista do esclarecimento conceitual e do ensino desses conceitos, né, da explicação desses conceitos, é muito mais claro do que outros livros, outros manuais, digamos assim, de orientação escolástica, né? Como eu falei aqui, se a gente tomar livros como o de Jacques Maritain, do Jolivet, do Gredit, etc. Ok? Mas, por sua vez, ele deixa a desejar nesse ponto de vista da prática da lógica, ou seja, você utilizar a lógica e desenvolver a lógica, né? Aprender a usá-la e a manipulá-la. Isso só que no que diz respeito à lógica tradicional. Ok? Por outro lado, né, provavelmente a introdução de lógica do livro do padre Calderon talvez desses livros mais acessíveis, o livro que esclarece melhor, né, a natureza da lógica, o que é a lógica e a ordem da lógica, né, a posição da lógica na ordem das disciplinas. Provavelmente é o livro que melhor esclarece essa questão do ponto de vista da compreensão escolástica e tomista, né, aristotélico tomista, digamos assim, né, desses livros que vocês encontram. Então, desse ponto de vista, ele talvez seja o melhor, né? Eu acho que é o melhor que eu já li, né? Que esclarece essa questão do que é a lógica, qual a posição da lógica nas ordens das disciplinas. Tem uma discussão muito interessante sobre a questão das ordens dos discursos, né? As partes potenciais no que diz respeito às dimensões da parte do discurso analítico, do dialético, do retórico, do poético, inclusive até a das refutações sofísticas, que é uma parte acidental de uma disciplina filosófica chamada filosofia racionalis, né? Então, desse ponto de vista também a obra do padre Calderon é superior a outros manuais que normalmente as pessoas utilizam, né, para ter um contato com essa tradição mais escolástica, né, escolástica. Só que, por outro lado, a obra do padre Calderon ela não pode ser considerada uma boa introdução à lógica, né? Por quê? Porque ela simplesmente ignora tudo o que se foi desenvolvido no que diz respeito à lógica, né? Então, se você estudar lógica pela obra da obra do Umbrales de la Filosofia, né, a parte de introdução à lógica, a parte de introdução à filosófica, né, então você vai aprender todas aquelas partes mais simples, né, tipo as 3 operações do espírito, todas essas coisas que eu já falei, do aparato, do quadro conceitual neoescolástico e tudo. Só que você simplesmente não vai entender nada, você não vai saber nada do que se desenvolveu até hoje, mesmo que seja restrita à lógica clássica. Ou seja, você não vai entender, você não vai ter um domínio de um curso de lógica, né, atual. Por quê? Você não vai saber teoria dos modelos nem para a lógica proposicional, nem para a lógica de predicados, né, ou seja, para a lógica proposicional, para a lógica de primeira ordem, muito menos para a lógica de segunda ordem, porque se você fizer um curso de lógica em alguma disciplina de matemática, né, em algum departamento de matemática ou de ciência da computação, normalmente se apresenta um pouquinho de lógica de segunda ordem, né? Pelo menos ali lógica de segunda ordem monádica e com
modelos de ranking, né? Você não vai saber nenhum tipo de teoria da prova, né? Ou seja, você não vai saber nem saber o que é e nem vai saber usar, né? Métodos de prova como dedução natural, sistemas, algum tipo de sistema axiomático, muito menos cálculo de sequências, né? Então, tudo isso você vai ignorar completamente. Outra coisa que é fundamental e você vai ignorar completamente é a questão do uso de modelos, né? O uso de modelos para testes de validade, de satisfatibilidade, né? Ou no caso, quando você está lidando simplesmente com uma fórmula que não tem premissa, né? Ou seja, ela vem de um conjunto vazio, você verificar se ela é uma verdade lógica ou não. Tudo isso por teste de modelos, né? E outro método também para fazer esse tipo de verificação formal, por exemplo, a tableau semântico, você não vai saber o que é isso. E nessa medida, você pode dizer claramente que a obra do Padre Caldeirão, como normalmente as obras dessa orientação mais neoescolástica, elas são radicalmente deficientes, elas são essencialmente deficientes. Por que elas são essencialmente deficientes? Porque normalmente o que se pede de uma introdução a uma disciplina é que aquele que passe por essa introdução domine de forma básica, né? Ou seja, que tenha o conhecimento mais da base daquela disciplina e que permita para ele, por sua vez, desenvolver uma pesquisa, um estudo mais aprofundado em partes mais avançadas, né? Então, nesse quesito, essa obra do Paulo Caldeirão tem um déficit radical, tem um déficit fundamental, né? Tem um demérito fundamental, porque aquele que a estuda lógica por ela, simplesmente não fica sabendo o que é lógica, né? Então, não fica sabendo o que é lógica, não conhece a lógica, a disciplina da lógica tal como ela se desenvolveu e está posta até hoje. Ou seja, você basicamente ignora o status questionis, né, sobre a questão da lógica, tanto do ponto de vista mais da lógica utens, né, da lógica que se usa, né, porque a questão da lógica ens, do quid da lógica, ou seja, sobre a natureza da lógica, é uma questão mais filosófica, né, que nem faz sentido tratar num primeiro curso de lógica. Então, desse ponto de vista, você tem uma obra que, do ponto de vista de uma orientação escolástica, é boa, né, mas que tem deméritos muito grandes porque ela carece completamente do conhecimento, ela carece completamente de uma abordagem da lógica no que diz respeito ao seu desenvolvimento atual, né, e os desenvolvimentos que são relevantes, né, não são desenvolvimentos que pode se ignorar. Então, trata-se de um defeito radical. Então, basicamente, é isso, né? Talvez, quem quiser, eu posso ainda fazer um outro vídeo analisando de forma mais detida, talvez até uma live. Eu estou pensando em fazer algumas lives, né, fazendo alguns esclarecimentos, inclusive fazer lives, né, algumas lives para fazer uma espécie de curso mais gratuito, né, de introdução à lógica, que eu iria disponibilizar aqui no YouTube. Então, se vocês gostaram dessa ideia, né, comentem aí no vídeo, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Então, fica essa ideia aí. Para quem tiver interesse, comente aí no vídeo e me deixe... comente no vídeo para eu ficar sabendo se realmente é uma ideia boa, se vocês têm interesse nisso. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais.